Oi, eu sou a Lelé das Ideias e nesse vídeo eu vou te ensinar a transformar suas tintas comuns de artesanato em tintas para tecido, que podem ser lavadas após 72 horas sem prejuízo para a pintura. Não é legal? Você aí que está do outro lado, que faz reciclagem, que faz arte em madeira, agora vai poder também incluir o tecido nas suas criações. Isso usando só as tintas que você já tem de artesanato, não é maravilhoso? Então vem comigo conhecer tudinho sobre esse produto. Nós vamos aprender tudo sobre ele enquanto a gente pinta esse lindo saquinho de algodão que eu transformei num saquinho de lavanderia. Trouxe esse tema, que inclusive está super em alta no conceito Bag It All, que traduzindo para o português seria embale tudo. Essa é uma tendência atual de organização onde você compra esses saquinhos e de vários tamanhos diferentes e vai dando temas para eles para você organizar mala, bolsa ou até mesmo aí algum cantinho da sua casa, como é o caso desse aqui que vai ficar na lavanderia para ir colocando aquelas pecinhas de roupa menor que costumam sumir no cesto, né, como as meias. Então, vem comigo aprender como transformar as nossas tintas comuns de artesanato em tinta para tecido. Quero ver você soltar sua imaginação e fazer não só saquinhos, mas também camisetas, fronhas, almofadas e o que sua imaginação mandar. Bom, gente, para transformar então as nossas tintas de artesanato em tintas para tecido, a gente vai precisar de um único produto. E esse produto é o Medium Têxtil da Corfix. Esse produto transforma qualquer tinta acrílica em tinta para tecido. E uma tinta para tecido permanente, que não vai sair após a lavagem, desde que você respeite o tempo de secagem dela, que é de 72 horas. Então, você vai misturar esse produto com as suas tintas acrílicas e pronto, vai poder aplicar aí em qualquer tecido que seja de algodão ou pelo menos que seja a maior parte de composição dele de algodão. Não façam em tecido sintético, que é provável que não vai ter o mesmo resultado, tá? A mesma fixação do que num tecido de algodão. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo no saquinho de algodão. Você pode fazer em fronhas de algodão, em almofadas de algodão, em blusinhas. Tente sempre pegar tecidos naturais. Não use tecido sintético. O segundo detalhe muito importante é que ele funciona com as tintas acrílicas, tá? Não vai funcionar para tinta PVA. Ele é ideal, ele foi feito para ser usado com as tintas acrílicas. E nós, aqui a maioria do meu público é do artesanato em madeira ou da reciclagem, já usa as tintas acrílicas mesmo, né? Então, nós vamos usar aqui as tintas acrílicas. Eu uso da própria Corfix, né, que é a minha parceira. Então, nós vamos misturar com a Decorfix Fosca, que é a tinta de artesanato que eu costumo usar no meu dia a dia. E tem uma gama imensa de cores. E essa é a grande vantagem desse produto, né? É que você vai poder aproveitar toda a paleta imensa de cores que a gente tem de tinta acrílica e transformá-las em tinta para tecido apenas com um produto. Então, você não vai precisar ficar comprando um monte de tinta para tecido aí, se essa não é a sua área principal de atuação. Vai poder trazer mais esse diferencial para o seu trabalho e começar a customizar peças em tecido também, mas usando as tintas que você já tem. Bom, falando um pouquinho mais então agora sobre o produto em si. Vamos entender então como que esse produto funciona e qual a proporção que a gente vai misturar de tinta para produto. Esse produto pode ser usado na tinta acrílica da Corfix, Decorfix Fosca ou brilhante, metálica e nas tintas acrílicas, aquelas de tubinho, aquelas que são para tela. Também podem ser usadas com as tintas fluor. O objetivo desse produto aqui é não só favorecer a fixação da tinta no tecido, mas também aumentar a maleabilidade do tecido quando a gente usa esse tipo de tinta, porque as tintas acrílicas são muito densas, então elas costumam deixar os tecidos com uma certa rigidez. Esse produto vai evitar isso, além de favorecer a fixação da tinta no tecido, fazendo com que o tecido possa ser lavado normalmente, tá? Então essa é a função desse produto. Repetindo, ele só funciona com as tintas acrílicas e de preferência em tecidos mais naturais. Evite usar tecido sintético. Se você quiser testar, faz um teste antes, tá? Bom, aqui nós vamos misturar ele com as tintas que a gente mais usa no nosso artesanato, que são as tintas Decorfix Fosca. E é importante eu dizer uma coisa para vocês.
Esse produto não altera nem a viscosidade e nem a tonalidade da cor, tá? Vocês vão ver aí durante o vídeo que eu vou pintar junto com vocês, vocês vão ver eu misturando ele com a tinta preta e ele não alterou em nada o tom do preto, continuou um preto bem pretinho, igualzinho ele era sem o produto, então ele não alterou em nada a proporção. No caso da Decorfix brilhante ou fosca, é uma parte do produto para uma parte de tinta, então partes iguais. Tá? Para outras tintas acrílicas aí, vocês vão ler no rótulo do produto aqui de que forma usar. Tem inclusive como a gente pode usar para fazer efeitos mais aquarelados. Tem aqui a quantidade, a proporção e tem a proporção também para você usar com tinta metálica ou com as tintas acrílicas de tubinho, aquelas que são para arte em tela, tá? Aqui nós vamos então misturar uma parte da tinta acrílica Decorfix para uma parte do produto, para transformar nossa tinta em tinta para tecido. Então, vamos bora lá preparar essa misturinha para a gente começar a pintar aqui o nosso saquinho. Vamos começar a pintura do nosso saquinho de algodão, então. A gente vai precisar aí de um stencil, escolha o tema que você preferir. Eu resolvi fazer o tema lavanderia. A gente vai precisar dos pincéis Pituá, que são os pincéis próprios para aplicação de stencil, tintas acrílicas, eu estou usando a Decorfix Fosca, e o Medium Têxtil da Corfix, misturados na proporção de 1 por 1. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o nome das cores que eu estou usando. Bom, para o nosso saquinho, eu quero usar 3 cores. Vou usar o preto, vou usar o porcelana e vou usar o mushroom. Eu quero fazer um estilo mais farmhouse, por isso eu não vou fazer muito colorido. Mas como eu disse para vocês, vocês podem abusar aí das cores, tem um passo a passo rápido lá no meu Instagram aqui, vocês vão ver que eu misturei 2 tons de rosa, então dá para vocês abusarem aí das cores que vocês têm, tá? E o processo é muito simples, como eu disse, uma parte de tinta para uma parte do produto. Então, eu vou colocar aqui um pouco da minha tinta preta e vou vir com a mesma quantidade do produto aqui do lado. Ó, partes iguais, a mesma quantidade de um e do outro. E vou misturar com uma espátulazinha, tá? E olha, note que o preto continua pretinho, tá? Ele mistura bem fácil, bem rápido. E ó, minha tinta continua fluida, tá? Continua fluida e pretinha, como vocês podem ver, tá? Nós vamos fazer esse mesmo processo com as 3 cores. O branco eu vou pôr bem pouquinho, porque eu vou usar muito pouco. E vou usar um palitinho aqui para misturar. Que a gente vai usar bem pouquinho. E esse aqui também. Uma parte para cada. Então, uma parte desse e uma parte igual de médio, ó, tá? E vou misturar. Mistura devagar, tenha certeza que você misturou bem um produto no outro, bem importante fazer essa mistura por igual, então puxa aqui os cantinhos, faz essa misturinha e pronto. Nossas tintas estão prontas para a gente começar a nossa pintura. Misturinha pronta, partiu fazer o saquinho. Antes de começar a pintura, eu coloquei um pedacinho de papelão aí dentro do saquinho para proteger a outra face do saquinho, para evitar que vaze tinta para o outro lado. Além disso, essa plaquinha também vai dar um pouco mais de firmeza para o nosso tecido. Dobrei aí também a parte de cima para firmar ainda mais e agora a gente pode pintar. Mas antes eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal para não perder as novas ideias e também deixa seu like se está gostando. E agora sim, vamos lá. Antes de estampar o stencil, eu decidi pintar 2 faixas no tom mushroom
para dar um charme a mais aí na nossa sacolinha. Então, eu vou delimitar o espaço dessas duas faixas com o auxílio de uma fita crepe. Vou posicionando meu stencil aí para ver a largura de cada uma dessas faixas. Eu quero que uma fique na palavra laundry e a outra fique nas palavras wash, dry and fold. Então, eu vou posicionando o stencil aí para ver a largura que eu vou fazer essas faixas e então delimito esse espaço com a fita crepe. Depois que eu criei as duas faixas e já verifiquei que elas estão certinhas na posição que eu quero e retinhas, é só pressionar bem contra o tecido. É importante elas ficarem bem aderidas em todas as fibras do tecido para não correr risco de vazar tinta para fora das nossas faixas e manchar. A gente quer que essas faixas fiquem bem retinhas. Para essa pintura, eu estou usando um pincel Pituá, que é um pincel próprio para estampar stencil, mas que também é muito bom para pintar tecido. E eu vou fazendo esses movimentos, essas pinceladas, sempre na horizontal, no mesmo sentido da fita crepe, nunca contra a fita crepe, nunca na vertical ou em movimento circular, para não correr o risco de empurrar essa fita crepe, de ter algum atrito com ela que possa empurrar ela para cima ou que possa vazar tinta por debaixo dela. Então, sempre eu vou fazer esses movimentos de pincelada na horizontal para garantir que não vai vazar tinta aí por baixo das minhas fita crepe. Se você fizer desse jeito, pode ter certeza que as suas faixas vão ficar retinhas. Uma outra coisa importante é que essa faixa, elas precisam estar bem secas antes da gente vir pintando o nosso stencil. Então, eu acabei não mostrando aí, mas depois que eu acabei de pintar, eu acelerei a secagem com um secador. Então, você pode acelerar a secagem aí para você dar continuidade ao seu projeto na mesma hora. Caso contrário, espere secar naturalmente, mas ela precisa estar bem seca para a gente estampar o stencil aí por cima. Tô tirando aí a fita crepe e vocês viram que ficou retinha as nossas faixas. Então, agora a gente já tá com tudo sequinho, prontinho para estampar o stencil. Lembrando que é importante as duas faixas estarem bem secas para a gente vir para esse próximo passo. Isso porque nós vamos pintar por cima dessas duas faixas. Então, se essa tinta de baixo não estiver seca, na hora que a gente vier com a tinta por cima, as duas vão se misturar. Então, certifique-se de que tá tudo bem sequinho. E para estampar o laundry, eu escolhi usar o preto, tá? Aquela misturinha que nós fizemos lá no começo do vídeo, tá? Do preto com o médium têxtil. O tempo todo eu estou usando aqueles preparos que nós fizemos no começo do vídeo. A bandejinha não está aparecendo aí porque ela ficou fora do foco da câmera, mas eu estou o tempo todo usando a tinta misturada com o médium têxtil que nós criamos no começo do vídeo. Aí eu estou escolhendo o preto para estampar a palavra laundry e as palavras wash, dry and fold eu vou pintar com o porcelana. Sempre que eu vou pintar stencil, eu gosto no tecido, eu gosto de pintar dando batidinhas. Então, aí eu estou usando o pincel Pituá, que é um pincel próprio para a gente fazer pintura em stencil. E eu sempre vou tirar um pouquinho do excesso num papelzinho e depois vir com ele para o tecido, dando batidinhas na parte que eu quero estampar. Tá? Eu não vou fazer movimentos circulares. Quem está acostumado aí a fazer pintura em madeira sabe que a gente costuma estampar stencil fazendo movimentos circulares. Aqui no caso do tecido e principalmente num stencil de palavra, que é um stencil com muitos recortes delicados, eu prefiro fazer dando só batidinhas para não correr o risco de arrastar esse stencil sem querer e manchar a pintura. Além disso, eu acho que com batidinhas a gente consegue uma cobertura mais rápida que pega mais em todas as fibras do tecido. Terminei de pintar o laundry, sequei, não vi necessidade de dar uma segunda demão. E agora eu vou estampar embaixo as palavras wash, dry and fold, usando a cor porcelana. Também aquela misturinha que nós fizemos com o médium têxtil lá no começo do vídeo, tá? Também estou usando o pincel Pituá e vou estampar da mesma forma, dando batidinhas. E o wash, dry and fold significa lavar, secar e dobrar. Bom, depois que eu estampei tudo, eu decidi dar um detalhinho, dar um charme a mais ali na palavra laundry. Então, eu peguei esse pincel, que é próprio para a gente fazer luz seca, que é um pincel de cerdas naturais em formato de meia-lua, bem fininho. Então, eu passo um pouquinho da tinta porcelana, tiro bastante o excesso, deixo só uma sobrinha de tinta ali no pincel e venho dando esses pontinhos de luz em algumas partes da palavra laundry. Se você não tiver esse pincel, você pode usar um pituá bem fininho ou um pincel de cabo amarelo também, que seja bem fininho. O importante é tirar bastante o excesso de tinta.
fica só uma sombra de tinta. E agora, com um pincelzinho chato de cerdas sintéticas, eu vou tirar ali as marcas que ficam do stencil, né, as emendas do stencil, que eu gosto de eliminar pintando a mão livre. Caso você não tenha habilidade para fazer esse tipo de pintura, pode pular essa etapa, isso aí é opcional. Bom, agora a gente vai estampar o prendedor de roupa, que eu mudei a posição dele, né? No stencil originalmente ele está abaixo e aí eu decidi fazer ele acima ali junto com a palavra laundry. Então estou posicionando ele ali, isolando com a fita crepe e agora eu vou começar a pintar, vou pintar com o tom mushroom, né? Já que nessa peça eu estou usando só essas 3 cores. E depois que eu terminei de pintar, dei uma secadinha, que é bem importante para fazer a segunda etapa. E depois de seco, eu peguei o pincel Pituá, que já estava sujinho do preto, que a gente usou para fazer o laundry. Ali ainda estava aí sujinho do preto, estava com bem restinho de tinta. Tirei bastante o excesso e vim dando uma sujadinha com ele aí no meu prendedor de roupa, principalmente nos cantinhos, no meio ali, dando um charminho a mais. E agora também vou pegar aquele pincelzinho de luz e dar uns toquezinhos de luz aí, iluminando o nosso prendedor. E como não podia faltar, peguei umas continhas de madeira, pintei nas cores que nós usamos no projeto e vou prender aí no cordão do nosso saquinho para dar um charminho a mais. Então, eu desamarrei, prendi as 2 pontas do cordão com uma fita crepe para facilitar a passagem aí das esferas de madeira. Eu pintei cada uma numa cor e fiz detalhes em coraçãozinho. Esse passo também é opcional, você faz se você quiser. E aí foi só refazer o nó e pronto, tá pronto o nosso saquinho. É só tirar de dentro aí o papelão e você já pode usar na sua lavanderia ou deixar na mala para você colocar as roupas usadas aí durante a viagem. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui.